Olá, crianças! Então, já terminaram a atividade de matemática? Então, agora nós vamos trabalhar com história. Livro didático, página 31. Hoje nós vamos falar sobre mão de obra e imigração. Então, nós trabalhamos até então sobre as migrações no Brasil do passado, certo? Onde falamos aí sobre a vinda dos portugueses, holandeses e franceses para o Brasil, por conta das condições favoráveis que o Brasil oferecia em questão de produção agrícola, né? As terras eram muito férteis, são muito férteis, né? Para poder produzir, então. Falamos também sobre a migração forçada, né? Que foram vinda dos africanos para o Brasil por conta do trabalho escravo, né? Isso aí foi um trabalho escravo, onde eles foram obrigados a virem para o Brasil para trabalhar, então, nessas plantações, certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar então agora sobre mão de obra e imigração. Como que o Brasil fazia naquela época para atrair esses imigrantes para trabalharem aqui no Brasil? Então era utilizado aí formas de divulgação através de cartazes naquela época, certo? Então isso aconteceu há aproximadamente aí 150 anos atrás, onde o Brasil convocava então pessoas para trabalharem nessas plantações, nas colheitas, tá bom? E como que eles faziam isso? Então a gente pode observar aqui, ó, duas publicações, tá? 2 cartazes divulgando então ofertas de trabalho para esses imigrantes aqui no Brasil. Então essas publicações eram feitas tanto no idioma da língua materna no Brasil, em português, como também em idiomas para as pessoas do estrangeiro também poderem ter em contato. Ou seja, era informado então em idiomas, a gente pode ver aqui, em italiano, em francês, alemão, polonês. Então, esses cartazes ofereciam as oportunidades de emprego e eram escritos em mais de um idioma, né? 3, 4 idiomas, então, para poder trazer, para poder então chamar a atenção desses imigrantes. A gente observa então aqui nessa primeira publicação, O Imigrante, que foi publicada em 1908, certo? A gente pode observar aí que foi a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. O que nós podemos ler aí então? Essa publicação, esse cartaz, oferece emprego então na plantação de abacaxi em Boituva, em São Paulo. Observem aí que nas outras linhas abaixo estão escritos então em outros idiomas, certo? Então era uma forma de poder chamar a atenção, de estar então atraindo essas pessoas para o Brasil, para esse trabalho. Outra publicação que nós temos aí, ó, a revista O Imigrante, também data de 1908, foi escrita em português, italiano, francês, alemão. Então a gente pode observar então que essa forma era uma maneira de atrair então esses imigrantes para o Brasil, tá? Aqui tem um QR Code que vocês podem estar abrindo aí, é uma lupa para vocês observarem mais de perto com detalhes essas publicações, tá certo? Então, esses imigrantes vinham para o Brasil e não era muito fácil não, tá? Eles chegavam aqui, eles enfrentaram grandes dificuldades, tá? Porque vieram para trabalhar no campo, né, na agricultura, e naquela época não era um trabalho mecanizado, né? Era um trabalho braçal, então era um trabalho muito pesado, certo? E o que acontecia? Eles enfrentaram então essas dificuldades, o trabalho pesado, enfrentaram dificuldades de vir para um Brasil onde a cultura é diferente, o idioma é diferente, certo? A alimentação, a moradia também não era das melhores, né? Então eles enfrentaram essas dificuldades. O clima também, né, por ser uma região de onde eles vieram da Europa, que é um clima frio, e aqui no Brasil é um clima tropical, né, já é um clima, temperatura mais elevada, então eram dificuldades que essas pessoas enfrentaram quando chegaram aqui, certo? Então a gente pode ver aí, ó, os imigrantes ao chegar enfrentavam várias dificuldades, como trabalho pesado nas lavouras, o endividamento com viagem, adaptação a uma nova cultura. Então, para eles chegarem aqui, já vieram com dívidas, né? Porque esses produtores, os donos, então, dessas agriculturas, eles pagavam para eles virem aqui. Então, eles chegavam aqui já devendo. Então, eles precisavam trabalhar, e essa dívida nunca era quitada.
Então a gente pode dizer aí que era um trabalho sim abusivo, né? Porque essas pessoas chegavam aqui para trabalhar querendo melhorar de vida, mas já chegavam então com dívidas, porque esses donos dessas lavouras contratavam eles já pagando então para eles virem para cá. Então pagavam a despesa deles e eles chegavam aqui para trabalhar e teriam que pagar essas dívidas com trabalho. Então era uma forma então muito difícil para esses trabalhadores que chegavam aqui. Então essa era uma questão muito séria também que eles enfrentavam, que era o endividamento. Nunca saldavam essa dívida por conta do trabalho braçal, que era muito cansativo também, tá certo? Então vamos lá. Atividade da página 32 e 33. Página 32, vocês vão observar então, uma obra aí de Rafael Gamboge, tá? É uma tela, tem uma pintura onde vocês vão observar aqui, onde tem pessoas, né, que são os imigrantes chegando então de outros países. Então a gente tem aqui barcos lá ao fundo, né? Então esse aqui é o mar. Então vocês vão observar aqui, tá vendo? Tem famílias, né, crianças. O que vocês estão observando aqui? É que vocês vão relatar aqui para mim na letra A e na letra B da número 1, certo? O que foi representado nessa obra? Que elementos da imagem indicam se tratar de uma cena de migração? O que vocês observam aqui que pode ser retratado como migração? Vou dar uma dica. Então aqui é um porto, tá? É um porto onde tem uma família de imigrantes. E o que nós temos aqui nesse porto, tá? Uma dica aí para vocês começarem a responder a perguntinha. Número 2. Após chegar no Brasil, que dificuldades os imigrantes enfrentaram? Então a gente acabou de falar agora. Quais foram as dificuldades que eles enfrentaram ao chegar aqui no Brasil? Não é? Muito bem. Questão número 1 da página 33. Após estudar a respeito das migrações do passado e da atualidade, faça o que se pede. Aqui então tem uma tabela onde vocês vão fazer então colocarem quais eram então as oportunidades, por que esses imigrantes chegavam no Brasil, tá? Migrações do passado, quais eram os motivos que levaram essas pessoas a migrarem aqui para o Brasil na época do passado. E na atualidade, quais são os motivos que essas pessoas estão imigrando para o Brasil aqui, tá? Então a gente está vendo aí uma realidade aqui na nossa região, não é? Então vocês vão colocar quais são os motivos que levam então essas pessoas a migrarem no passado e na atualidade, certo? Na letra B vocês vão citar então uma semelhança entre essas migrações. O que tem de semelhante entre as migrações da atualidade e do passado? São pelos mesmos motivos? Eles enfrentam as mesmas dificuldades? Certo? Então relatem aqui para nós, aqui, tanto no passado quanto na atualidade. As imigrações acontecem por esses motivos, tá bom? A semelhança, número 2. A semelhança entre as imigrações dos primeiros europeus, que são holandeses, portugueses e franceses, e as imigrações de alguns brasileiros. Então, há semelhança entre essas imigrações de europeus e brasileiros. Os brasileiros também vão em busca de oportunidades fora do Brasil. Eles vão em busca do quê? Então, há semelhança dos europeus vindo para o Brasil e dos brasileiros indo para lá? Em busca também de oportunidades, de estudar. Quais são, então, as semelhanças desses imigrantes, então, esses primeiros europeus e os imigrantes brasileiros? Tá? Eles têm as mesmas promessas, não é? Por exemplo, na atualidade, os brasileiros eles vão em busca de quê? O que os brasileiros resolvem migrar para outros países? Eles vão em busca do quê? De estudos, não é? De melhor qualidade de vida, de trabalho, tá bom? Já o número 3, estudamos algumas influências culturais de diferentes grupos de migrantes. Então, para recordar essas informações, leia o mapa do Brasil ilustrado então na página 3, lá do material de apoio. Vamos abrir o material de apoio para vocês verem lá? Então, o que diz lá o material de apoio? Nós temos aqui então, um mapinha, tá? Onde vocês vão observar quais são as influências.
Quais são as influências culturais presentes no Brasil? É para a gente ter uma recordação, então, relembrar todo o que nós já estudamos. Tá? Aqui está por regiões, ó, a região Nordeste, a região Sudeste, a região do Sul. Então, vocês vão ver quais são as influências por regiões, tá bom? Então, é isso o conteúdo de história de hoje, tá certo? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, chama a professora aqui no momento de aula, tá? Para me ajudar vocês no que vocês precisarem aí, tá certo? Bons estudos e até amanhã!